quando ela não é bem feita. Então, esse movimento, se vocês entenderem, vocês vão tirar completamente o desconforto da sua cliente, vocês vão tirar muito do desconforto na hora que vocês trabalham, porque eu percebo que tem muita gente que trabalha fazendo muita força, fazendo um esforço corporal muito grande, estragando o próprio corpo, sendo que não precisa. Cabelo é jeito, cabelo não é força. Ó, modelado e bem lisinho. Sejam todos muito bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo. E eu quero falar com quem passa por aquela situação de que, ou aquele pensamento de que acha que só a dona Chapinha que vai resolver o problema de abaixar a raiz da cliente, ou que não consegue domar o frizz daquele cabelo na hora da escovação. Aí a pessoa escova, o cabelo ficou com a aparência de esticado, né? Hoje eu vou fazer um vídeo bem técnico aqui para vocês, eu vou mostrar a técnica que você precisa ter para você chegar na escovação perfeita. Você não pode fugir dela, tá? Então, se você quiser essa escovação perfeita, se você quiser melhorar a sua escovação, fica comigo até o final, porque eu vou mostrar na prática hoje como é esse movimento. Porque eu percebo que quando as pessoas estão começando, ou mesmo quando elas param, elas estagnam num determinado quesito técnico, às vezes é porque ela não entende tão bem o movimento na hora que ela está trabalhando, né? O movimento, quais são os pulos do gato, né? Então, eu acho que é muito disso também, da pessoa não entender o tipo de movimento, como é que faz alguma coisa, né? Que muitas vezes é só aquela grande experiência que a pessoa consegue sacar. Então, como eu quero compartilhar com vocês dentro do Cabeleireiro Integrativo essas sacadas, hoje eu trouxe uma que, inclusive, é uma que eu observei que o meu próprio pai ele faz, e que isso trazia para ele o resultado da escovação, tá? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Luma Sakamoto e eu ajudo cabeleireiros e aspirantes a cabeleireiros a saírem do zero e chegarem na escovação perfeita, tá? E só que antes de começar, antes de fazer a introdução e explicar para vocês o que eu vou fazer aqui, eu vou pedir um favor. Se você está gostando desse conteúdo, interaja de alguma forma, tá? Então, primordialmente, quando você compartilha o conteúdo, você ajuda demais o canal, tá? Então, quando você pega esse conteúdo e manda para 3 amigos, 3 amigas, você ajuda, né? Você torna esse esforço, né, de eu estar aqui, você torna esse esforço mais compensatório. Por quê? Porque quando o canal cresce, obviamente, ele vai tomando mais prioridade, sendo mais prioridade na minha agenda. E eu confesso também que eu estou gostando muito de produzir o conteúdo, porque toda vez que a gente se propõe a compartilhar, a gente acaba crescendo muito, né? Então, é uma via de mão dupla aí. Mas quando você compartilha, quando você curte ou quando você comenta, você ajuda, impulsiona, né, mais esse conteúdo. Então, inscreva-se, curta, comente e compartilha. Bom, vamos lá. Então, como eu falei hoje, o problema que as pessoas muitas pessoas têm na hora da escovação é que elas podem acreditar que só a chapinha para resolver, para domar um determinado cabelo, ou ainda que a pessoa não consegue fazer, não consegue abaixar a raiz, que o cabelo fica com muito frizz, ou ela escova o cabelo e o cabelo fica com a aparência de esticado, tá? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu percebo, né, desses mais de 10 anos aí de salão, e dentre eles, mais ou menos 8 atuando mesmo, né, como cabeleireira, eu percebo que tem um movimento bem específico, que hoje eu vou mostrar para vocês na prática, que quando vocês fazem, vocês conseguem ter mais domínio, seja no alisamento,
seja na modelagem, principalmente na modelagem, tá? E esse movimento, essa técnica que eu chamo de apertadinha. Vou explicar certinho para vocês. O que é essa apertadinha? Quando a gente está escovando o cabelo, a gente tem vários movimentos, são vários movimentos. Então, o que é a técnica de escovação? A técnica de escovação é você perceber e distinguir cada movimento para que eles servem, tá? Então, a partir do momento que você distingue os movimentos e você consegue colocar esses movimentos no momento que você quer, você vai ter domínio da sua escovação, tá? Então, acho que esse é o grande segredo da escovação, é você identificar os movimentos, é você conseguir perceber quando que você usa eles da forma correta. Então, vamos entender o seguinte, essa apertadinha, né, essa técnica que eu estou passando para vocês, ela é uma técnica que vai servir tanto para você fazer o alisamento, quanto para você fazer a modelagem, tá? E como é que pode essa técnica funcionar tanto para um quanto para outro, tá? É assim, a gente tem que entender que quando a gente está trabalhando com cabelo, a gente está trabalhando com várias forças, tá? E quando a gente, então, enrola, mexe na escova, a gente precisa ter uma certa aderência da escova no fio. Por que essa aderência é importante? Porque a escova, né? Então, deixa eu pegar uma escova aqui. A escova, então, no caso dessas escovas aqui que eu tenho, elas são cilíndricas. E quando a gente coloca o cabelo, posiciona o cabelo na escova, eu gosto de comparar também quando a gente está escovando o cabelo como se fosse uma massinha de modelar que está bem molinha. Então, você põe essa massinha de modelar e você tem que pegar a forma da escova. Então, essa apertadinha, ela ajuda a gente muito na hora da modelagem, porque você vai fazer o cabelo abraçar essa escova, pegar a forma do diâmetro dela, tá? Ou ainda, quando você vai fazer o alisamento, você precisa de tensão. Não adianta fazer alisamento, que é uma coisa diferente que eu preciso também explicar para vocês. Tensão é diferente de puxar cabelo, né? Tem muita gente que puxa cabelo. Puxar cabelo é uma coisa, ter a tensão correta para trabalhar é outra coisa, tá? Então, vamos entender o seguinte. Hoje eu estou explicando para vocês que principalmente tem esse tipo de problema de cabelo que na hora de escovar fica com frizz, ou que você não consegue alisar direito, tá? Ou que você não consegue dar a forma que você quer. Isso tem uma... vamos dizer assim, tem um pulo do gato aí, tem uma técnica que particularmente eu aprendi com meu pai e eu percebo que falta muito disso na hora da escovação da maior parte dos profissionais, que é essa apertadinha, né? Apertadinha é quando você usa o diâmetro da escova, você consegue dar aderência suficiente para esse cabelo na escova, seja para você fazer a tensão desse fio para um alisamento, né? Você tem que ter a tensão correta, seja para você fazer a modelagem, porque a modelagem ela tem a ver com você conseguir envolver esse fio na escova, tá? Então, olha só, gente, por que essa apertadinha ela é algo que vai fazer você chegar à escovação perfeita? Porque quando a gente vai escovar um cabelo, a gente tem muita variável. Tem o secador, você tem o produto, você tem o cabelo em si, né, o tipo de cabelo em si, e tem esses movimentos de escovação. Realmente, na hora que você está manuseando, essa destreza na hora que você está trabalhando com a escova. Então, quando eu comecei a trabalhar, meu pai sempre falou isso, né, que a gente tem que observar. Então, ele é niceiro, é filho de imigrantes, né, então meu pai ele é descendente de japoneses e o japonês tem muito disso, né, o japonês, eu brinco, né, que ele coloca a mãozinha para trás e só fica observando. Então, ele falava muito para observar. E como resultado dessa observação minha dele trabalhando, eu percebi que o meu pai, ele não puxa cabelo. Então, ele tem
toda uma postura diferente na hora da escovação, inclusive é uma memória de infância, né? Quando meu pai trabalhava num determinado salão, eu lembro que tinha um outro cabeleireiro que trabalhava meio que numa diagonal, assim, para ele, e isso eu tinha, acho que uns 8, 10 anos. E aí meu pai trabalhava e eu via, né, como naquela época a gente tá falando da década de 90 aí, meu pai trabalhava em São Paulo, né, e nesse salão ele atendia muitas clientes, principalmente aos sábados de manhã, muitas senhorinhas de escovação. E eu lembro que na hora que meu pai estava trabalhando assim, meu pai sempre teve um estilão muito calmo, muito tranquilo para trabalhar. E tinha um outro cabeleireiro que eu acho que ele competia com meu pai, porque eu lembro de olhar para ele, eu era uma criança, né? Eu olhar para ele e ele tá escovando o cabelo da cliente dele, olhando para o meu pai trabalhando, né? Então eu lembro dessa cena assim. E quando ele escovava a cliente dele, eu lembro da cliente do cara fazer assim, ó. É sério mesmo, ela tinha uma boa inclinação, assim, na hora que o cara que tava fazendo o cabelo dela, fazer assim, dar aquela afastadinha, assim, pra fazer, e o cara puxava pra caramba. E eu lembro lá do meu pai, cliente do meu pai lá no imóvel, né, e isso me marcou muito. E depois, mais pra frente, eu fui entender por que meu pai consegue escovar o cabelo sem puxar o cabelo, né. Eu até lembro que quando eu e minha irmã estávamos ajudando ele na parte que quando a gente ajudava, a gente era mais auxiliar dele, ele falava que se desse, a gente colocaria uma moeda de R$ 1 na cabeça da cliente e não era para a moeda cair. Então, olha só que interessante, como é que meu pai, entre aspas, treinou a gente, né? Ele falou e ele deu esse conceito. Então, se você imagina que você coloca uma moeda de R$ 1 na cabeça, no topo da cliente, e você vai escovando o cabelo dela e a moeda não cai, é um sinal de que você está escovando de uma forma bem confortável para a cliente, né? Então achei bem interessante essa comparação que meu pai fez, e é verdade, né? Porque se a gente parar para pensar, quando a pessoa está querendo alisar o cabelo, é um desconforto absurdo para a cliente. Então, pode ser, né? Pode ser um desconforto muito grande. E é porque a pessoa não entende desse movimento que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá entender. Como é que normalmente a galera vai escovar e faz do jeito errado, tá? Então, como eu dei o exemplo para vocês desse cabeleireiro, vou deixar a boneca de pólvora aqui. Eu preciso encaixar tudo. Vamos ver se esse setup vai funcionar certinho. Então, o que eu percebo muito que o pessoal faz super errado? Então, na hora que vai trabalhar com o cabelo, então, a pessoa trava a escova aqui e vai alisar, e alisa muito fazendo isso aqui, ó. Vocês percebem que a pessoa puxa o cabelo, então dá aquela travadinha aqui embaixo e vem estirando, ó, puxando o cabelo. Faz até barulho. Então a pessoa traz e vai fazendo força porque ela tá travada aqui e ela vem estirando. Então isso aqui é um jeito horroroso, que isso aqui é o que eu brinquei, né, que o outro cabeleireiro fazia. Ou ainda trava por cima e vem puxando esse cabelo, ó, vem fazendo a força, ó, esticando. Aí a pessoa, o que ela tá fazendo aqui? Ela tá pegando a elasticidade do cabelo com um superaquecimento, aqui que normalmente o secador tá aqui em cima, e ela vai puxando o cabelo. Ela alisa o cabelo, puxando esse cabelo, fazendo usando da elasticidade do cabelo. Então é isso aqui, ó, que a pessoa faz. Então ela trava, ela puxa e estica com a escova. E muitas vezes ela pega de qualquer jeito aqui o cabelo e nem toma tanto cuidado assim com o alinhamento dessa mecha. Então ela pega
vamos supor que o cabelo tá mais ou menos aqui, ela já pega esse cabelo e já começa a puxar, ó, sem alinhar. Então o cabelo tava aqui, ó, assim. Vou virar mais um pouquinho aqui. O cabelo tava assim, ela dá uma escovada mais ou menos e já vem puxando, né? Fazendo isso aqui. Então, isso é o jeito comum, o jeito que as pessoas costumam trabalhar. Fora que, na hora que vai jogar o vento do secador também, joga o vento de qualquer jeito, usa aqui, ó, o bico do secador também. O pessoal acaba usando o bico do secador para empurrar a mecha, então tem muita gente que faz isso aqui, ó. Então, apoia o bico do secador e vem puxando, olha só, esse movimento. Esse é o jeito errado, tá? A pessoa apoia o bico do secador, empurra a mecha no cabelo, até encaixa aqui, ó, o bico na cerda da escova e vem assim, ó. É ou não é? Quem aqui já viu o profissional fazendo isso? Coloca a mecha aqui embaixo, apoia o bico do secador aqui e vai fazendo isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é um destruidor de cabelo, ó. Ó, ainda puxa o cabelo da cliente. Trava a mecha embaixo, aperta aqui e vai puxando. Isso aqui é o ó do Borogodó. É o segredo para judiar da cliente. Isso aqui é o segredo para queimar o fio. E é o segredo para provocar quebra de cabelo, tá? Então, quer fazer o negócio do jeito bem errado? É você juntar, puxar, tração com estiramento, na verdade. A pessoa estira o cabelo porque ela pega e puxa o cabelo mesmo. Judia da cliente porque a cliente vai ter que fazer uma força contrária a esse movimento que você está fazendo. E ainda por cima vem com o bico do secador, o secador quente no máximo, encosta e vem puxando, né? Isso aqui dá até tique-tique nervoso, porque realmente depois dessa escovação não sobra cabelo para contar história, tá? Então, esse movimento é o super errado, não faça isso. Se você faz isso, você está judiando a cliente, você está queimando o cabelo e você ainda por cima está estirando o cabelo e vai dar quebra, tá? Então, nessa situação aqui, dá muito, muito errado trabalhar dessa forma. Mas, infelizmente, quando eu vejo uma pessoa escovando o cabelo, na maior parte das vezes eu vejo isso acontecendo. A pessoa vem, encosta, trava, puxa, estica. Aí ela vai lá de novo, né? A pessoa tem pega e faz assim e vai de novo. Faz assim e vai de novo. Isso aqui é tão comum, tão comum. E aí nessa, a pessoa não consegue realmente modelar. Por que ela não vai conseguir modelar esse cabelo com esse tipo de movimento? Porque quando ela pega, aperta o secador aqui, puxa e estica, como eu falei, ela está usando a elasticidade do cabelo, ela está esticando o cabelo e está deixando ele esticado naquela forma. Então, toda a naturalidade, todo o caimento normal do cabelo, todo o aspecto de forma vai ser perdido. Ela não vai ter, não vai ter como realmente modelar esse cabelo. Agora, quando a pessoa faz o movimento da apertadinha, é bem diferente. Já vou mostrar para vocês. Então, mostrei o errado, mostrei como é que a galera alisa e modela o cabelo, e aí o cabelo fica esticado, fica frito, né? Fica ressecado e é desconfortável para a cliente. Como é que você vai fazer esse movimento da apertadinha que eu estou ensinando aqui para vocês? Então, primeiro a gente tem que fazer o alinhamento da mecha, né? Então você tem que estar com a mecha bem penteada, bem arrumadinha, para você conseguir começar a escovar. Acho que eu vou ter que girar aqui para ficar um pouco mais fácil. Ah, não, tá certo, tem que ser desse lado mesmo. Ou esse daqui, não. Vou pegar esse outro aqui.
senão eu vou ficar com a mão cruzada aqui na frente de vocês com o secador, aí vocês não vão conseguir ver. Então, eu vou fazer deste lado aqui. Deixa eu checar se todo mundo me vê assim. Ok, aqui. Ok, aqui. Legal. Então, hoje, para quem está chegando agora enquanto eu arrumo aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando para vocês que se vocês quiserem fazer a escovação perfeita, vocês não podem fugir dessa técnica que eu vou mostrar para vocês. Essa técnica, ela vai evitar que você tenha aquele aspecto de cabelo esticado, vai evitar que você judie excessivamente da cliente, vai evitar que você não consiga modelar o cabelo. Então, ela serve tanto para alisamento quanto para você conseguir fazer a modelagem do cabelo. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando a gente escova, a gente precisa entender o seguinte: o cabelo, ele tem a elasticidade natural dele, e muitas vezes a pessoa ela só consegue trabalhar ela acha que ela só consegue trabalhar esse cabelo esticando o cabelo. E não é bem assim. Não é o estiramento do cabelo que vai fazer o cabelo ficar liso. É você ter o ponto de umidade certo nessa fibra, mas você também entender que o cabelo, quando ele está molhado, ele fica como se fosse uma massinha de modelar. Ele fica um cabelo mais... as pontas, né, a gente mexe nas pontas de hidrogênio do cabelo, então esse cabelo ele fica mais flexível para a gente conseguir trabalhar nele. Então, se ele como fosse uma massinha de modelar, se você colocá-lo numa posição desejada e retirar a umidade, ele vai pegar aquela forma. Então, não é o estiramento, não é ficar puxando o cabelo, mas é você trabalhar com a tensão certa e você conseguir, então, usar o calor da maneira correta. Então, vamos explicar como é que funciona esse movimento de apertadinha. Essa apertadinha, ela é o quê? É você ter o posicionamento... Vamos virar um pouquinho mais aqui, será que eu consigo mostrar assim? É você conseguir fazer o alinhamento da mecha, né? Penteou, arrumou a mecha bonitinho na sua mão, você pode ter uma determinada tração aqui, tá? A tensão ela é importante. E aí, quando você está trabalhando nesse cabelo, ó, por exemplo, eu vou fazer um movimento de alisamento. Ao invés de eu travar a mecha e puxar, ao invés então de eu ficar travando a mecha e estirando, deixa eu fazer com a outra mão para ver se fica um pouco mais. Então, apertadinha ao invés de você travar e puxar, é você encaixar. Aí você precisa um pouquinho de tensão. Você tá com a escova meio solta aqui. Você aperta, faz a escova entrar um pouco mais nessa fibra, ó. Então vamos lá. Você posicionou, você vem, aperta o suficiente para ela meio que voltar e pegar, ter um pouco mais de aderência. Aí você vai trabalhando a mecha. Aí você dá uma percorrida, volta um pouquinho, aperta de novo, solta um pouquinho, aperta de novo. Ó, tá vendo? Então assim a gente vai secando esse cabelo, ó, escorre, e assim você não judia da cliente, percebe? Porque você tá tensionando, mas aí você solta um pouquinho, você tá alinhando com o secador, então você não usa só a força de giramento para fazer o alisamento. Você vai usando a tensão aqui, a aderência, essa apertadinha, alinhamento com o secador, solta, aperta de novo, solta, aperta de novo e vai trabalhando. Por quê? Depois que, quando você conseguiu fazer o alisamento dessa mecha, você vai vir com a sua escova e você vai fazendo a rotação parecida com o polimento, só que você tem que perceber que você não está deixando essa mecha ficar só na superfície da escova assim, senão você não vai ter alisamento. Então, por isso que eu falei que você aperta a escova, aperta o cabelo na hora que você está trabalhando e vai alinhando. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês.
Então, ó, sem desconforto, sem fazer muita força, eu só fui descendo, apertando, descendo, apertando, descendo, apertando, tá? E aí, você doma o cabelo, você tira o frizz numa boa. E eu usei a velocidade baixa aqui, tá? De novo, ó lá. Aí chegou no final, por que eu falei pra vocês que a apertadinha ela é importante? Porque chega aqui no final, né, no caso esse cabelo tá mais na diagonal aqui, então a minha divisão para a modelagem seria melhor se fosse na diagonal. Mas ó, o que eu posso fazer? Eu chego aqui nesse final da ponta, eu vou trabalhar arrumando, alinhando esse cabelo, aí eu volto a escova, dou mais uma apertadinha aqui, essa mecha complicou minha vida aqui, mas tudo bem. Ó, dou mais uma apertadinha, seco de novo esse cabelo, aperto de novo, e aí depois eu espero e solto. Então, não tem que ter força na hora da escovação, é jeito. Então, quando a gente consegue trabalhar com a... Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho aqui, ó. Quando a gente consegue trabalhar no jeito, entendendo o cabelo, respeitando o cabelo, você consegue dar a modelagem que você quiser, percebe? Então, ó, a gente consegue fazer o alisamento, consegue deixar essa raiz bem trabalhadinha aí, e na hora que você trabalha a ponta com apertadinho, com a mesma técnica, só que você fazendo o alinhamento da ponta e aquecendo, segura um pouquinho, depois você solta. Então, essa seguradinha também é importante. Percebe? Não é força, não é força, é jeito, jeito. Vamos pegar aqui uma outra mechinha. Vou trabalhar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar uma escova térmica aqui. Então vamos lá de novo. Velocidade baixa, temperatura alta. Vou ligar aqui o secador e vou trabalhar. No primeiro momento, ó. Então você vê, eu vou trabalhar. Eu acho legal também aqui mostrar para vocês. Quando a gente tem determinada subdivisão, a gente, inclusive, é que aqui eu só mostrei para vocês o alisamento, mas é legal quando a gente quer, inclusive, colocar mais movimento, mais volume nessa raiz, a gente trabalhar com uma determinada elevação. Vou trabalhar aqui, se tá tudo certo. Olha só, trabalhei com tensão aqui só para conseguir dar um volume nessa raiz. E agora eu vou trabalhar no comprimento e ponta. Do mesmo jeito, ó. Percorro, volto, aperto, percorro, volto, aperto. E aí eu vou segurar mais tempo para vocês verem a modelagem aqui. Isso aqui que eu queria mostrar muito para vocês também, o movimento do punho, tá vendo? Tem muita gente trabalha só com o punho reto, puxando e estirando. Quando eu falo dessa apertadinha, é isso aqui, ó. Eu vou, faço o trabalho, aí, ó, eu volto e, ó, aperto. Ó o movimento do punho. Ó, eu segurei tensionado aqui. Eu tô com ela firme na minha mão. Só que eu não tô puxando a cabeça da cliente. Eu tenho firmeza. Estou esperando aqui essa mecha esfriar um pouco na minha escova. E aí eu solto
esse cabelo. Tá vendo? Olha como fica o efeito. Fica extremamente modelado, extremamente, ó. Olha lá que legal, vocês estão vendo, gente? Olha só, então, esse movimento hoje, por isso que eu coloquei o assunto dessa aula. Se você quiser que a sua escovação seja uma escovação perfeita e você entender essa técnica aqui, ó, você faz cabelo modelado e você faz cabelo liso. Só que você não queima o cabelo, você não judia da cliente, você não frita, né? Você não estira esse cabelo. Sem desconforto, a técnica é sem desconforto, a técnica é sem você fazer força, né? Que eu vejo que tem muita gente que escova o cabelo com muita força e não precisa. Olha como ficou super modelado esse cabelo. E olha esse cabelo como ficou super lisinho, ó. Eu não puxei o cabelo da boneca, eu não trouxe nenhum tipo de desconforto a ela, né? Se fosse uma cliente. E eu consegui, ó, cabelo super alinhado, sem chapinha. Eu usei um protetor térmico, tá? Eu usei um protetor térmico em creme, porque eu peguei a boneca tava guardada um tempo, eu nem sei quando foi a última vez que lavaram o cabelo e com que lavaram. Então, eu usei, umedeci, passei um pouquinho desse leave-in, mas não há leave-in, não há reparador de pontas no mundo que resolva o problema de uma escovação quando ela não é bem feita. Então, esse movimento, se vocês entenderem, vocês vão tirar completamente o desconforto da sua cliente, vocês vão tirar muito do desconforto na hora que vocês trabalham, porque eu percebo que tem muita gente que trabalha fazendo muita força, fazendo um esforço corporal muito grande, estragando o próprio corpo, sendo que não precisa. Cabelo é jeito, cabelo não é força. Ó, modelado e bem lisinho. Mesma técnica, tá? A mesma técnica, a técnica da apertadinha. Se você não entendeu o que é a apertadinha, vai ficar para uma próxima. Então, porque hoje a parte prática acabou-se. Deixa eu voltar aqui pro... Hoje, então, eu mostrei a técnica aqui, que resolve aquela crença limitante que o pessoal tem de que a escova só fica boa com a chapinha, tá? Ou ainda a pessoa que não consegue rebaixar raiz, que não consegue domar frizz, tá? É porque muitas vezes a pessoa só está fazendo um tipo de movimento que é muito agressivo para a fibra, é agressivo para a cliente, traz desconforto para a cliente, que ela pega simplesmente, trava o cabelo, estica e puxa, né? Isso é ruim, isso é ruim. O certo não é puxar, o certo é você ter tensão. Você tem que ter uma tensão, não pode deixar o fio soltão, né? Senão você não consegue domar frizz. Mas você precisa ter uma certa tensão, mas não ficar puxando o cabelo. E essa técnica, ela não é polimento, tá? Não é polimento. Tem algum movimento de rotação de escova? Tem, mas é o que eu chamo de apertadinha, né? Essa técnica que eu aprendi com meu pai. E quando a gente dá essa apertadinha, a gente consegue modelar o cabelo, para o que vocês estão vendo, ou, se você quiser, você alisa o cabelo numa boa, sem puxar, sem fazer força excessiva, tá? Então, se você implementar, eu tenho certeza que a sua escovação vai melhorar absurdamente quando você fizer essa técnica. Você faz a apertadinha e no final aqui para modelagem eu dei uma esperada, dei uma segurada, bem como na hora de fazer a escovação lisa aqui. No final você tem que segurar um pouco mais para essa ponta segurar a forma, tá? Então, gente, é isso. Hoje eu mostrei então essa técnica para vocês. Se vocês implementarem, tenho certeza que vai melhorar muito a escovação. Beleza? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E se você quiser também ter certeza que você não vai perder nenhum detalhe aí, beleza? É isso, gente. Beijo forte para todo mundo e tenha um ótimo dia.
E é isso. Beijo.